Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, mentor e psicólogo da EDS. Você sabe que a EDS é 10 e você sabe também que a EDS é a Estrada dos Sonhos. E ela se encontra aqui na cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro, Centro-Sul Fluminense. O terceiro melhor clima do mundo. Miguel Pereira é tudo de bom, gosto demais dessa terra e a EDS tem por objetivo ajudar você a transformar seus sonhos em realidade. E todo dia às 8h08 da noite, de segunda a sexta, nós estamos aqui dando dicas para aceleração da realização dos seus sonhos. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico e é um tema que, em geral, ele dá muita dor para a gente. É um tema que eu, pelo menos, eu senti, né? E é sobre o aborto. E o aborto, ele tem vários significados. Eu estava lendo uma matéria, outro dia, de um avião da Latam. Isso. Peraí, deixa eu ver se eu vou falar certo. Era um avião da Latam, no aeroporto lá de São Paulo, Congonhas. Estava chovendo muito. E um avião da Latam, ele vinha aterrissando no aeroporto. E aí o piloto não sentiu segurança para aterrissar e arremeteu. Ou seja, antes do piloto posar, ele botou força no avião e tornou a voar. Nisso, tinha um avião da Gol já se preparando para voar, para levantar voo. Esse aviãozinho da Gol. E a controladora era uma mulher, uma controladora de tráfego. Normalmente eu acho que são homens, né, que operam esses controles de tráfego aéreo nos aeroportos, mas era uma controladora de voo. E aquele aviãozinho da Gol, ele já tinha parqueado, né? Eles têm uns nomes diferentes para falar essas coisas, e já estava se preparando, ele já estava começando a tomar impulso para levantar voo. E o que a controladora de voo falou após aquele avião da Latam arremeter e tornar a voar? Ela mandou o piloto do avião da Gol abortar a decolagem. Então, eles abaixaram, né? Acho que é flap o nome daquelas coisas. Eu gosto de negócio de avião, eu gostaria de aprender a pilotar avião, esses aviãozinhos pequenos, Cessna, até mesmo um paramotor eu gostaria. Quem sabe, né? Tudo tem seu tempo. Mas aí ela chegou, aborte a decolagem, ordenando, né, que o piloto da Gol, que já estava acelerando, aí ele abaixou aquelas coisas que tem atrás das asas, freou o avião, levantou água pra caramba na pista e ele abortou a decolagem do avião. Cara, eu imagino as pessoas ali dentro da cabine, da fuselagem, né, lá do avião, elas devem ter ficado apavoradas, porque foi uma freada no meio da pista. Aí depois ele tornou a voltar para esperar nova ordem para que ele pudesse, então, finalmente decolar. Então, foi uma situação assim de tensão muito grande. E o nome que se dá a esse processo, né, de você decolar de impedir, né, de desistir de decolar é aborto. Então, a gente ouve ela falando no microfone, né, da torre de comando do aeroporto, falando para o piloto: aborte decolagem, aborte decolagem, aborte decolagem. Então e aí o piloto abortou mesmo. Uma outra expressão que a gente usa, né, e eu coloquei aqui para você, que eu abortei, né?
e eu vou falar para você qual foi o aborto que eu fiz. E é assim, eu vou dizer para você que eu estava no meio desse processo, né, de gestão, né, de gerar, né, o que eu estou chamando aqui de filhinho, e no meio do processo já estava a coisa igual o piloto do avião da Gol, né? Ele já estava acelerando, já estava pegando força para voar, e aí eu dei a ordem, eu vou abortar essa decolagem. E isso eu fiz há um tempo atrás, já tem uns mês e meio, por aí. E eu achei que não deveria deixar aquela gestação ir mais à frente. E eu abortei. Daquele momento que eu tomei a decisão, e aí eu posso dizer para você, porque todo mundo que aborta, né? E antes eu queria até, antes de falar essa coisa, que normalmente a gente fala, a mulher abortou o filho. Eu não sei quem é que aborta mais, se é a mulher ou se é o homem. E quando eu falo homem, eu não sei se é o marido ou se é o pai, né? No caso, o avô daquela criança que ia nascer. Porque eu fico pensando assim, a mulher engravidou e ela sabe que ela está grávida, ela soube que ficou grávida. E aí ela fala, caramba, fiquei grávida, não queria ficar grávida agora. E aí ela fala pro marido, ou pro namorado, ou para aquele que gerou o filho, né, que concebeu o filho junto com ela. E aí ele fala assim, caraca, vamos tirar essa criança. Ela fala, será que é o caso de tirar mesmo? Você tá louca? Vamos tirar. Quer dizer, é o marido falando para a mulher e botando pilha para ela. Não, não tem como a gente ter esse filho agora. Normalmente é questão de dinheiro, ou por não ter estrutura, porque ainda não estão morando numa casa, né, com uma vida mais estável. Então ele, não, tá maluca, tira essa criança. Não, mas de repente, será que não dá um jeito? Então, às vezes, é o homem que coloca na cabeça da mulher para ela abortar a criança. Claro que quem vai abortar é ela, mas às vezes por pressão do pai, né? Daquele que seria o pai da criança. Eu fico pensando, será? Porque eu atendo há 40 anos, né? Então, e mais de 15 mil atendimentos, muito mais. E posso dizer que 75%, uns 12 mil de mulheres. Então a gente ouve muita história de aborto, de gravidez e a dor que a mulher fica. Uma dor física muitas vezes, e às vezes é grave, né, por causa das condições da forma como acontece o aborto. Mas a depressão, né, é uma... E eu senti isso agora, recentemente. E eu vou falar isso para você do meu caso específico. Do meu caso eu posso compartilhar aqui contigo. E aí a mulher vai... Agora eu fico imaginando, se o pai da criança, em vez de... Se a mulher falasse assim, cara, vamos ter que tirar essa criança, a gente não tem condição. E aí vai que o pai, em vez de botar a pilha, fala, não, será que não tem um jeito? Pô, de repente, cara, tu tá desempregado, como é que a gente vai ter um filho? Você não tem nem como se sustentar, como é que tu vai sustentar uma criança? Não, mas eu vou trabalhar, nem que seja limpando esgoto, né? Eu fico imaginando se fosse eu que estivesse nessa situação, eu falava, nem que fosse no açougue, eu trabalharia, porque eu sou vegetariano, eu fico imaginando eu trabalhar dentro de um açougue, cara, deve ser acho que é o pior lugar do mundo. Eu prefiro trabalhar dentro de um esgoto, com todo o respeito ao pessoal que come carne, né? Porque para mim é muito estranho comer carne. Eu sou vegetariano mesmo. E aí eu fico pensando, cara, não, nem que eu tenha que trabalhar no açougue, a gente vai ter esse filho. Mas, pô, eu vou tirar, mas você está desempregado. E se o cara... Não, então vamos fazer o seguinte, me dá um tempo que eu vou arrumar o primeiro emprego que for. E aí, quando eu arrumar um emprego, seja onde for, no esgoto, cada um vai trabalhar onde puder, e um emprego lícito, lógico, né? Porque o pai da criança não vai querer começar a ser traficante para ter o filho. Então é melhor até, sei lá, se é melhor abortar. Eu sou muito a favor de aborto, não, mas
vai, sei lá. Não, empregos lícitos, né? Então faz o seguinte, espera só, me dá um mês para eu arrumar um emprego, e aí então, se eu não arrumar um emprego, tudo bem, você vai lá e aborta. Então, vai que a mulher, vendo assim todo o empenho, o incentivo, o cara querendo ter o filho, será que ela não reverteria a ideia e ela não passaria a ter vontade de ter aquele filho? Será que não? Mas normalmente o que acontece é do pai, né? Isso a gente viu muito isso. E tem uma pessoa querendo falar aqui, se a Marlene Paiva quiser falar sobre esse assunto, eu só espero que a gente não entre numa polêmica, porque aqui a gente não está interessado em polêmicas, né? Mas se a Marlene quiser falar, depois ela coloca, eu quero falar. Porque às vezes a gente esbarra no botãozinho e não é para falar. Então, se Marlene, você quiser falar, coloca, eu quero. E aí a gente fala. Mas voltando ao assunto, então, o que acontece normalmente é que o homem, acho que por ser mais covarde, né, é que bota a pilha para a mulher abortar. Né? E cada caso é um caso, eu não quero julgar nada, eu vou julgar o meu caso. O meu. O do meu eu posso falar. O dos outros, eu vou até antecipar aqui, eu tenho assim muito respeito por todas as mulheres que abortam. Muita consideração, porque é um ato muito difícil para qualquer ser humano. E eu já presenciei, já acompanhei mulheres em pós-aborto, né? É um sofrimento muito grande quando ela comete o aborto, quando ela faz o aborto, ela está numa situação desesperadora. Que ninguém faz aborto. Ah, tô doida para fazer um aborto, daqui a pouco vai ser mal barato, vou até fazer uma festa pro aborto. Nunca vi ninguém fazer festa pro aborto que fez. Nunca vi. Então é um momento muito difícil, né, para o ser humano. Então, e eu tenho muito respeito por todas as mulheres e homens que incentivaram também pro aborto, porque eles estão numa situação muito difícil. E quando eu abortei, agora recentemente, eu estava numa situação difícil também. Eu vou falar da minha situação e depois a gente fala da sua. Uma outra coisa, né, que acontece também na situação do aborto, e eu vi muito isso acontecer, é a garota. 14, 15, 16, 17, 18 anos, né, que ainda é dependente dos pais. Então a menina engravidou. Namorinho, beijinho na boca, aquela época, né, 15, 16 anos, os hormônios, né, pululando no corpo da menina, né? E o menino também, normalmente, é um rapaz um pouco mais velho, um pouco mais novo, então vai, beijo na boca, agarração, e hoje o negócio está bem, né, assim, animado, né? E aí, pum, ficou grávida. Meu Deus, meu pai é coronel, meu pai é da igreja, meu pai é pastor, meu pai vai me matar, vai me expulsar de casa, vai não sei o quê, vou abortar. Por causa do pai, não por causa da mãe, mas por causa do pai. Então, muitos dos abortos que ocorrem são em função dos homens. Aí eu vou chutar, não tem estatística disso não. Na minha opinião, com mais de 15 mil atendimentos durante a minha vida, né, pessoas que eu atendi, pessoas diferentes, a maioria mulheres, o que eu vejo, assim, eu não tenho estatística oficial disso, é que eu diria mais da metade, né, a maior parte talvez, é em função dos homens e da cultura, né, da sociedade. Ah, se meu pai descobrir que eu não sou mais virgem, que ainda por cima ainda estou grávida. Não, você não deve engravidar, porque você vai estragar a sua vida, né? Tem essas histórias, então muita coisa da sociedade, às vezes das igrejas também, o sexo antes do casamento é pecado, ai eu pequei, aí não sei o quê, então tem muita pressão em cima de uma menina, em cima das mulheres, pressões sociais, falta de dinheiro,
instabilidade, uma vida, muita coisa acontecendo para botar a culpa de um aborto, né? Ah, porque é sem vergonhice, porque ela sabia muito bem que podia engravidar e quis, e não teve a menor preocupação. Até parece que no meio do calor a menina vai lembrar que não pode, né? Ainda tem aquela ideia do coito interrompido. Ah, joga a sementinha fora na hora que sair, mas sempre sai um pouquinho antes, aí engravidou. Essa é um drama, né? É um drama. Só que eu lembro até, estou vendo uma novela aí, o negócio de Jesus, da mulher que adúltera, né? Que um monte de homens casados lá, isso a gente imagina, né? Mas acredita-se nessa ideia de que homens que tinham relações com aquela mulher, uma mulher adúltera, né? E que foi pega em flagrante delito de adultério, assim que eles falam na Bíblia, né? Um troço bonito, né? E as pessoas estavam julgando e condenando com pedras na mão para matar a mulher, porque a mulher tinha que ser lapidada. Lapidada é apedrejada, é um eufemismo, né? Para falar apedrejada, então eles falavam lapidada, né? Então vão lapidar a pobre coitada lá que foi pega em flagrante delito de adultério. Mas os homens que estavam em adultério com ela, não, tranquilo. Então os homens sempre são os santinhos e as mulheres, né, é que se ferram. Então a gente tem que prestar atenção, porque no caso do aborto, a conta vai mais para as mulheres, mas na minha estúpida opinião, talvez não seja tão estúpida pelo número de casos que eu já atendi de mulheres, eu acho, achismo, tá? Que os homens são mais responsáveis pelos abortos do que as mulheres. Até porque depois lavou, tá limpo, vai embora e às vezes some, né? Foi um carnavalzinho, o cara veio aqui na cidade do interior, pegou a menininha que estava toda encantada pelo carrinho bonito dele e ele não tinha a menor preocupação, às vezes deu um telefone errado, foi lá transar e o cara saiu. E nem quis saber se engravidou ou não. Ele simplesmente, próxima, e a conta vai para a menina, né, que engravidou, e ela que vai ter que enfrentar o pai, que agora não sei o que, aquele drama, é uma coisa... E aí, né, porque no caso, se teve uma relação sexual, então vamos ver quais foram as consequências da relação sexual, né, para ver como é que foi. Normalmente a conta cai para a mulher. Mas eu vou falar do meu caso, do meu aborto. E eu vou dizer para você, normalmente essas situações de aborto, elas vêm acompanhadas assim de dor, né? Dor, porque não é assim. Ah, pronto, tirou, agora pronto, continua a vida. Ah, beleza. Não estou mais grávida. Tirei. Como é que é? Interrompi a gestação. Como se fosse assim, eu vou lá para o 10º andar. Ah, não, sabe o que mais? Vou parar no 7º. Pronto, parei no 7º. Eu interrompi a viagem do elevador, saí no 7º andar, aí tinha lá um restaurante no 7º andar, uma loja de roupas, prédio comercial, né? E aí fui ali, pronto, comprei as roupinhas e fui embora, estava feliz da vida, pronto. Né? Ah, eu estou indo para Paraty. Ah, mas Angra, antes de Paraty, para quem vai do Rio. Ah, muito bonito, vamos parar aqui, pronto. Interrompi a viagem para Paraty como se fosse isso, né? Não é. Um aborto, ele vem cercado de dramas, de dores, né? E a gente sabe que aconteceria uma coisa se eu não interrompesse o processo natural, né, após o sexo. Então a gente sabe que aconteceria alguma coisa. Né, assim, e se eu ganhar na loteria? Pensar assim numa coisa que é ao contrário, né? Uma coisa boa, né? A gente pensa, eu compraria um carro, compraria uma casa, eu ia viajar, ia comprar roupas legais, um relógio bonito, coisas da moda, né?
Então você pensa, e se eu tivesse um filho? Se fosse menino ia chamar João, se fosse menino ia chamar Maria, e como é que ele vai ser? Será que ele é a cara do pai? Será que é a cara do... Então a gente, mesmo que não queira, mas se nascesse, como é que seria a carinha do neném? Pô, será que ele... né? O que seria a vida dele se ele fosse nascer? Então, mesmo que, a partir do momento que você engravidou, você já começa, né? Porque tem um projeto ali, né? Uma história que pode acontecer, né? Se você não interromper. Então, será que seria assim? Será que seria assado? Como é que seria? Tal. E aí, você, não, vou interromper. Pum, aí você interrompe. Mas haveria uma sequência se você não interrompesse. Então, a questão do aborto, né? No caso do avião, o piloto da Gol ia decolar, aí a controladora de voo falou, aborte decolagem, falando aquela, aborte decolagem, aborte decolagem, e ela falando, e o cara botou os flaps para baixo, freou o avião, levantou água pra caramba no meio da pista, e ele conseguiu abortar a decolagem. Mas se não tivesse abortado, ele ia viajar, não me lembro para onde ia o avião. Esse caso está ali no Google, você pode ver, é um dos primeiros casos de aborto de decolagem e de o avião que arremeteu, que era o avião da Latam, que ia pousar, arremeteu e não pousou porque ele arremeteu, a controladora de voo deu ordem para o avião abortar a decolagem e o piloto da Gol abortou a decolagem. Mas se não tivesse abortado, ele ia subir, né, imaginando numa condição legal de temperatura e pressão, e ele ia chegar lá para o Rio, Brasília, sei lá para onde ia aquele avião. E a viagem ia continuar, e depois que a viagem continuasse, cada um ia para o seu trabalho, outro ia para a sua casa, outro ia visitar os parentes, e a vida ia continuar. Mas foi abortado e aqueles que iam viajar, não sei o que e tal, ninguém foi. Parou porque o voo foi abortado e a pessoa parou ali. Se eu não abortasse a gravidez, ia nascer uma criança, essa criança ia crescer, ia estudar, ia ser bonitinha, ia ser feia, gorda, magra, aí o quê? Aí ninguém sabe, né? Porque foi abortado. Então, o aborto, ele é uma interrupção de uma história, né? Que foi projetada, né? Às vezes, não, cara, não foi projetada. No caso do aborto de uma criança, estava rolando um clima legal, eu gostei, curti, estava uma coisa legal e aconteceu, e não era para ter acontecido, né? A pílula falhou, a camisinha estourou, ou a gente não estava no maior climão mesmo e deixou, ia fazer o coito interrompido, ejacular fora, não ejacular, aí acabou que não ejaculou, a coisa deixou rolar, e aí, vamos contar com a sorte, não veio a sorte, veio o azar, e aí pronto, engravidou. E agora? Vamos tirar. E então, quando aborta, aquela história que ia seguir parou, foi interrompida, né? Então, eu abortei. Cara, eu estava no meio de uma gestação, e essa gestação era de um curso que eu ia lançar, sabe quando? Hoje, sabe que horas? Às 8 horas da noite. Eu ia lançar esse curso. E aí, todo mundo que aborta, não tem dinheiro, não tem não sei o quê. Aí eu posso dar minhas desculpinhas também. Tinha problema de saúde na família, eu tinha dispensado um funcionário que fazia essa parte de mais técnica, né, dos lançamentos, aí contratei um outro mais... Esse que eu dispensei era muito mais técnico do que eu quase... Aliás, eu não sei nada, e ele já sabia, já tinha feito o lançamento e tudo, mas a gente achou que... eu e a Márcia achamos que estava faltando alguns detalhes para acertar e a gente achou legal abortar a continuação daquele nosso amigo, que ajudou muito a gente, diga-se de passagem, deu um empurrão no nosso trabalho fantástico, mas por situações que roupa suja a gente lava em casa, nada, foi um aborto, né? Uma interrupção de contrato, tranquilo, o cara super profissional, muito bom, o cara tudo de bom, né? E tranquilo, só
assim, faltava alinhamentos que estavam assim, tranquilo, mas foi uma coisa super legal. E eu tive coragem de chegar, não, vamos começar com uma outra pessoa. E como é que a gente vai ter esse suporte técnico? Dos cursos que a gente comprou, Fórmula de Lançamento, ClickPage, ClickSend, Hotmart. Hoje mesmo eu mandei um e-mail da Hotmart para o meu novo funcionário. Então chegou o novo funcionário, o cara é excelente, mas cru, né? E ele estava... quando eu abortei, ele já estava com a gente, mas eu não estava sentindo firmeza de que nós daríamos conta de ter toda a parte do suporte técnico resolvida. Eu falei, caraca, eu acho que o negócio não vai dar certo. E aí surgiu uma situação de doença séria na família, que graças a Deus não existe mais. Dissipou-se. O que estava doente ficou bom. Então não há mais problema de doença na família, mas havia e era muito grave, era um problema sério. Falei, caraca, agora eu vou te dizer, com tudo isso dava para ter feito o lançamento daquele cursinho que ia ser feito, quando que eu falei? Hoje, dia 28 de abril de 2022, era hoje. Hoje eu estaria... Tem aqui um flipchart, tem uma estrutura toda montada para eu dar um curso para você sobre a Estrada dos Sonhos. Ia ser hoje. E eu abortei lá atrás. Cara, na hora que... os nossos mentores, né? Érico Rocha, Hugo Rocha, todos, Luiz Passari, Vitor Damasio, falaram, cara, depois que você coloca um lançamento, não aborta, faz. E que seja bom, que seja ruim, que seja horrível, mas faz. E uma outra coisa que eles... Eu estudo muito esse troço, eu não sei exatamente quem falou o quê, mas o que falou eu sei, eu não me lembro quem. O milagre eu conheço, eu não sei o santo. Eu me lembro que um falou assim, cara, acho que até foi o Pedro Sobral. Cara, se você fala que vai fazer alguma coisa e não faz, o seu cliente perde a confiança em você. Então, quando você falar que vai fazer, faz, né? E eu abortei. Então, meu cliente pode realmente perder a confiança em mim. Agora, eu sou um ser humano. Ah, vai justificar? Não vou justificar. Eu fraquejei, eu fracassei, eu medrei, eu me borrei, tranquilo, sem problema nenhum. Pô, já realizei tanto projeto na minha vida e tranquilo, sem problema nenhum. Eu medrei mesmo, fiquei com medo. E achei que não ia dar conta e dei um passo atrás. Cara, depois, aí eu e a minha equipe, já com o funcionário novo e a Márcia, que somos nós três, e tem a turma aqui dos Edinho, tem a Gabi, tá todo mundo aqui. E eu acho que quem ganhou mesmo a discussão foi esse carinha aqui, que ele veio. Ah, desiste, cara, desiste, não vai dar certo. E esse cara, ele acabou me convencendo. Olha só para quem eu perdi, para esse cara aqui. Eu dei atenção para esse cara e abortei o meu curso, o meu lançamento, que aconteceria hoje, dia 28 de abril. Cara, foi assim, cara, depois que eu abortei o lançamento, que eu estou dizendo que seria uma criança linda, porque o curso é muito bom, o curso que eu vou dar, eu adoro, e eu venho aqui e falo toda noite, você que me acompanha, sabe o que eu faço. Tem aqui pessoas próximas, o Natan sabe desse curso, de um outro que eu dei também, ele vem acompanhando, o Natan trabalha aqui, estava hoje aqui na EDS, e a gente está trabalhando, enfim. Todo mundo sabe que eu gosto, que eu vibro, só falo nessas coisas. Quando eu falo, vê o cara aqui botar um espelho aqui em casa hoje, aí ele estava falando que ia estudar para um concurso. Eu falei, cara, estuda marketing digital e vai trabalhar online, é muito melhor, você não sei o quê. Então, com vidraceiro eu falo isso, com todo mundo, o cara que
botou, tem aqui dá pra ver ali, tá vendo aquele troço azul ali? Tem umas luzinhas no teto, tem uma parte, nicho, não sei o que, isso aí é tudo gesso. Aí foi o Adson, eu já estava falando para o Adson, cara, estuda marketing digital, dá curso disso, tu vai ficar rico. Eu falo isso para todo mundo, falei para o cara do gesso, falei para o cara do vidro, para o cara do espelho, eu falo para todo mundo que eu gosto disso. Então eu falo, eu fico falando, pô, isso é muito legal, e eu sou apaixonado. Agora, só que na hora eu achei que não ia rolar, mas eu devia ter feito. E eu errei. Qual o problema? Qual o problema da gente errar? Nenhum. E abortei, né? E desde o dia que eu abortei até hoje, e eu espero que isso pare, eu fiquei assim, sabe? Sabe quando você perde a guerra? Quando você se deixa levar ali pelo tirano, que é o Tiranossauro Rex. Eu fiquei assim meio borocochô. Eu dei uma brochada. A verdade é essa. Fiquei mal, assim, mal, né? A vida segue, a gente vê. Tô aí todo dia, de 8 em 8, fazendo live, fazendo reels, fazendo story, continuando a vida, né? E a EDS está aí viva. Aí fizemos uma reunião já com um funcionário novo, o Heitor, cara, gênio. Quem tá vendo aí minha página, depois dá uma olhadinha na minha página e vê a arte gráfica do cara. O cara é gênio do designer, né? Mas eu fico brigando com ele, Heitor, não é isso que a gente precisa agora. A gente precisa fazer o lançamento, estuda a fórmula de lançamento, eu fico botando ele entendeu, né? Demorou um pouquinho, mas coitado, o cara vai fazer um mês de trabalho, agora, ele entrou no dia 1º. Então agora no final do mês ele vai receber o primeiro salário dele. E pô, o cara tá dando uma força, o cara é fera, contratação de primeira. E fizemos uma reunião, eu, o Heitor e a Márcia. E aí a gente estabeleceu uma nova data para essa criança que vai nascer, sabe quando? 9 de junho. Então agora, dia 9 de junho, está decidido. Agora chova canivete, faça sol, falte luz, aconteça o que acontecer. Se o Vladimir Putin falar, vou atacar Miguel Pereira, a EDS fica em Miguel Pereira. Márcia, vamos agora para Itacuruçá. Então a gente vai atacar Itacuruçá, vamos fazer o lançamento embaixo da ponte. Mas a gente vai fazer esse lançamento dia 9 de junho, seja bom, seja ruim, funcione, deu ruim, deu errado, tanto faz, está tranquilo. Olha quem apareceu, Elizabeth Pires, né, dando maior força. Então, eu tô compartilhando com você aqui a minha experiência, que isso também é um aborto, e isso também dói, e eu fico imaginando as mulheres que abortaram um filho, uma criança, elas devem ter, independente de, não estou falando que é a favor do aborto, eu não estou nem querendo entrar nessa discussão aqui, porque eu acho que é uma discussão que não tem nada a ver com a minha meu trabalho aqui, não tem nada a ver, não quero polêmica, não quero nada disso, só estou falando a dor que eu senti. E eu imagino que a dor de uma pessoa que faz um aborto mesmo, de uma criança, também deve ser, aliás, deve ser até maior, eu imagino. Então, foi difícil, mas a gente fez e a gente está obstinado. A gente está obstinado por isso. A gente vai fazer o lançamento dia 9 de junho, né? Isso a gente já decidiu há alguns dias, e aí agora pode nascer um monstrinho, um Frankenstein, pode nascer o que for. Mas a gente vai tocar essa parada para frente. E o que eu tô passando aqui para você é o que eu sei. Vou falar aqui o nome das pessoas: Estela, Caroline, será que é isso? Caroline, Mirna, Cardo, Vera Morim, Natan, Marlene, Alto 5, Dani, Pater Mostro, André Paternos, Márcia é da equipe, Dercy, Beth, Malu estava aí também. Eu vi a Malu aí, não estou vendo ela não.
mas estava, eu acho que ela deve ter saído. Enfim, vocês têm os seus projetos também. Então, doeu em mim abortar e adiar o meu projeto. A gente já lançou, fizemos, agora a gente vai que vai. Então, eu recomendo, assim, se você quer aproveitar a minha experiência e saber que doeu abortar, então eu recomendo para você que você faça o seu. Se você está no meio do teu, não para não. Vai do jeito que for. Do jeito que for, vai. Eu recomendo. Porque abortar um projeto, um sonho, é muito duro. E eu experimentei. Foi até bom eu experimentar um pouquinho, né, do que é a dor de um aborto, porque já tive outros abortos, assim, de projetos, né? Mas esse foi forte. Então eu recomendo para você, vai fundo, né? Acredita, mete bronca, vai fundo e não aborta. E no dia 9 de junho, eita, vira a boca para lá, sai para lá, tirando. Dia 9 de junho a gente vai estar aí fazendo um lançamento, eu vou fazer um convite para você, se você quiser assistir uma aula especial, porque essa aqui dura 30 minutos, né? E eu vou fazer uma aula de 1h, 1h15, no máximo 1h15, dando detalhes, falando da metodologia que eu uso para ajudar você a acelerar o processo de realização dos seus sonhos, como é que você pode facilitar, trazer seu sonho para a realidade, tornar seu sonho uma realidade, tornar sua realidade um sonho também. Então eu vou dar um monte de explicações que vai ser um resumo, né, do nosso curso, porque o curso é muito maior. Só uma aula do curso tem 1h30, 2 horas, pode até durar 2 horas, uma aula do curso. E essa live que eu vou fazer no dia 9 de junho vai durar 1h, 1h15 no máximo. Mas a gente vai dar um recado, né? Então, enfim, a experiência é essa. Não desanima, não desiste, vai do jeito que tiver, mas vai. Forte abraço, amanhã estamos juntos de novo e eu vou estar trocando essas experiências aqui contigo. Beijo grande e até amanhã.